Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Estamos alegres e felizes por mais um dia do Senhor em nossa vida. Esse dia não é nosso, esse dia é do nosso Senhor, Deus, que desde a criação separou para a glória dele e para a edificação do seu povo. Nós estamos, irmãos, nas noites de domingo, tratando sobre o Evangelho de Marcos. Eu gostaria de iniciar uma nova sessão com vocês, que começa a partir do capítulo de número 10, verso 13 a 16. Vamos todos abrir e vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar? Senhor amado, Deus de justiça, misericórdia e amor, por favor, mais uma vez, nos assiste, nos abençoa, Senhor, por essas verdades tão benditas que emanam da Tua palavra, Senhor, que brotam da Tua palavra, para o benefício, Senhor, da Tua igreja. Senhor, por favor, mais uma vez, nós clamamos que o Senhor sopre sobre nós o Teu Espírito, e que sintamos o Senhor, ó Deus, se mover sobre nós, e que o Senhor venha tratando, Senhor, do nosso coração, inclinando a nossa alma, Senhor, para ser mais terno, para ser mais caridoso e mais amoroso, Senhor. Por favor, Senhor Deus, como é um coração de uma criança. Que o Senhor não deixe os nossos corações com a velhice endurecer, se tornar azedos e rancorosos. Que o Senhor nos ajude a ter o coração de uma criança, pronto a perdoar e a amar. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor, por favor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos comemorando agora o Dia das Crianças. E nós aqui fizemos uma grande programação nesses 2 dias que se passaram para as crianças aqui. Mas perceba, irmãos, como é interessante. Eu não estou aqui escolhendo um texto para um sermão carapuça. Muito pode dizer, né? Pastor, só porque é Dia das Crianças vai pegar sobre as crianças. Não, percebam que eu estou aqui na sequência do texto. E nós vamos hoje entrar numa sessão que trata especificamente das crianças. E nós vamos ver aqui algumas verdades sobre isso. E graças a Deus por isso, porque calhou, e nós então vamos ter o nosso coração, mais uma vez, doutrinados, e a nossa mente, a nossa atenção vai ser colocada agora, sobre essas verdades que nos ensinam, sobre a questão da infância. Então, observe comigo, por favor, irmãos, esse texto. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar para ela. Então, em primeiro lugar, eu quero ver aqui com vocês o contexto. Qual é o contexto aqui? O capítulo, meus irmãos, a partir do capítulo de número 9, nós vamos ver a dobradiça do Evangelho de Marcos, que vai então nos mostrar os últimos instantes da vida do Senhor Jesus Cristo e do seu ministério terreno. E o Senhor Jesus Cristo agora está indo rumo a Jerusalém para morrer. E ele anuncia aqui, não uma nem duas, para os discípulos. E ele vai ser morto. Primeiro que ele vai ser preso. Ele vai ser, meus irmãos, martirizado. Ele vai ser, meus irmãos, morto e vai ressuscitar ao 3º dia. E nesse interim, nós vamos ver então o Senhor Jesus Cristo preparando a mente dos discípulos
que ainda não estava amadurecida na fé, que ainda não tinha o discernimento espiritual, como muitos de nós não temos ainda, sobre alguns valores do reino de Deus. E no capítulo de número 9, irmãos, nós vimos então, do versículo de número 33 até o versículo de número 50, nós vimos então o primeiro valor, que é o valor da humildade no serviço, né, na caridade, na assistência, no inclusivismo. Nós temos que ser pessoas humildes e servis. É o primeiro valor. O segundo valor, irmãos, está aqui no capítulo de número 10, sobre o casamento. E nós vimos então no domingo passado que o Senhor Jesus Cristo ensina que um dos valores do reino de Deus é o matrimônio indissolúvel. E assim como Deus, irmãos, não pode se divorciar da sua igreja, nós não podemos em nenhum instante pensar em divorciar do nosso cônjuge. Nós temos que entender que é uma aliança, irmãos, indissolúvel, que não passa, monogâmica, uma só carne. E o Senhor Jesus vai dizer aquilo que uniu, Deus não separe o homem. Suas paixões, seus maus sentimentos, né? Tudo que possa passar e vir do seu coração, Jesus diz, acabe com isso. Permaneça fiel aos seus votos. Esse é um dos valores do reino. E ele vai dizer, permaneçam casados. E nós vimos isso. E isso alegra o nosso coração. E dá um ânimo ao nosso coração. Para que nós renovemos os nossos votos. E mais uma vez, amemos ainda mais o nosso cônjuge. E encobramos, como diz o provérbio, o amor encobre transgressões. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina a encobrir ainda mais os defeitos, as falhas de caráter, de comportamento, né? E o Senhor nos ensina ainda mais a amar o nosso cônjuge e viver uma vida piedosa do lado dele. Que santifique ele, que traga ele mais para junto de Deus. E quanto mais nós estivermos junto de Deus, mais então esse cordão, né, que é de 3 dobras, ele vai se fortalecer e não vai quebrar. E agora, meus irmãos, nós vamos entrar numa próxima sessão aqui no capítulo de número 10. E o terceiro valor do reino de Deus são as crianças. Interessante que essa é a ordem lógica da vida, né? Depois de um casamento vem o quê? Criança. Todo mundo espera criança. Primeiro, quando está noivo, está namorando, a pergunta é, quando é que vai casar? Está demorando, hein? Já faz muito tempo, hein? Está enrolando. Aí depois que casa, qual é a pergunta? Quando é que vai ter filhos? Está demorando, hein? Bora ter filhos. Então percebe, irmãos, que o Senhor aqui está mostrando uma ordem lógica no reino de Deus. Casamento, e nós vamos ver agora as crianças, e domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver então o próximo valor, que é a questão das propriedades. Nós vamos ver isso na história do jovem rico. Então, observe comigo, qual é o objetivo desse texto? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha um objetivo. As crianças, elas têm um lugar no reino de Deus. Mas esse lugar tem sido ofuscado pelos adultos, que acham que as crianças são incapazes de discernir as coisas espirituais. Naqueles dias, meus irmãos, o contexto da época era esse. Nós vamos ver que na lei judaica, somente depois dos 13 anos é que uma criança podia estudar a lei de Deus. E na filosofia
helenista, dos gregos, a criança, meus irmãos, ela não tinha importância nenhuma, porque ela não sabia raciocinar, ela não tinha pensamento lógico, ela não sabia filosofar. E nós vamos ver então que no contexto da época, uma criança, ela não valia nada. Uma criança, irmãos, não tinha valor algum, era escanteada. As crianças, elas, irmãos, não podiam exigir nada. Elas só recebiam. Elas não podiam atrapalhar a conversa de um adulto. Se um adulto olhasse, com um olhar zangado, a criança já saía com o rabinho entre as pernas. Não podia atrapalhar, porque a criança não tinha importância, não tinha valor. E até pouco tempo nós vivíamos isso na sociedade brasileira, né? E os pais tratavam as crianças assim. Mas os valores, irmãos, do reino de Deus são diferentes. E nós temos que aprender isso aqui. Como é que nós devemos tratar as crianças? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar. Então eu quero olhar para esse texto. E nós vamos ver aqui, irmãos, três grupos distintos, destacados aqui por Marcos. E eu quero mostrar aqui para que vocês entendam aqui quem são esses três grupos. O primeiro grupo é esse aí. Vamos ler todos juntos? Os que trazem as crianças a Jesus. Vamos ler aí o verso de número 13, todos juntos, leamos. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Percebam, meus irmãos, aqui, de maneira didática, Marcos vai nos mostrar, em primeiro lugar, que existe um grupo que trouxe crianças para Jesus tocar. Perceba, irmãos, então, que as crianças, elas não vêm por elas mesmas a Jesus. Elas foram trazidas. E algumas delas foram trazidas no colo, outras vieram andando, trazidas pelas mãos dos pais. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, então, o Senhor Jesus Cristo, Ele assentado, irmãos, doutrinando e curando as pessoas. E de repente um grupo de pais, querendo aproximar suas crianças da pessoa maravilhosa de Jesus, elas então começam a adentrar aquele grupo que estava ao redor de Cristo. E de repente então os discípulos disseram: ei, para, não pode entrar. Crianças aqui não. Elas não entendem nada. Não discernem os valores espirituais. Não tragam elas. Percebam, meus irmãos, que essas crianças, elas só foram a Jesus porque alguém as trouxe. Alguém as trouxe. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, meus irmãos e irmãs, que nós devemos ser facilitadores e não um obstáculo para que as crianças venham até Cristo. Nós vamos aprender aqui com esse texto, meus irmãos, que era comum na época os pais trazerem os filhos para os rabis, para que eles orassem sobre eles, para que a palavra, irmãos, do rabino abençoasse, a oração abençoasse a vida dos filhos dos crentes, dos judeus. A palavra, meus irmãos, aqui para criança, são duas palavras. A primeira palavra, irmãos, é para bebês, para aqueles que são bem pequenininhos. Vai dizer aí, então lhe trouxeram algumas crianças. E o termo aqui, irmãos, criança, é para crianças bem pequenas. E os pais trouxeram no colo essas crianças, para que elas fossem abençoadas por Jesus. Percebam, então, que a nossa tarefa como pais devem ser, meus irmãos, de facilitadores.
A nossa função como crentes é trazer as crianças até a Jesus, mesmo que tenha obstáculos. A nossa tarefa é levar as crianças a Jesus. Isso aqui nos ensina nessa noite, irmãos e irmãs, que se você tem filhos, faça de tudo para que desde tenra idade, desde pequenininho, mesmo criança de colo, você leve essa criança a Jesus. Ah, pastor, mas criança de colo entende alguma coisa? Meus irmãos, nós vimos aqui no capítulo de número 9 que o diabo, ele entrou numa criança. Vejam aí, por favor, capítulo de número 9. Vamos ler todos juntos. Capítulo de número 9, irmãos, verso de número 21. Vamos ler aí. Olha só o que aconteceu aqui, vamos ler todos juntos. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Desde quando, irmãos, o diabo tomou a vida daquele menino? Desde a infância. Eu quero dizer uma coisa para você que é pai, e para você que ainda vai ser pai, que vai ser mãe. Leve a sua criança a Jesus desde cedo para ele abençoar. Desde o ventre materno, ore ao Senhor e peça com clamor e lágrimas para que Deus abençoe, que seu filho seja um salvo, um escolhido, um predestinado para a salvação. E que o Senhor, pela sua graça, não rejeite seu filho e sua filha, pretendendo ele para o fogo do inferno. Desde pequenininho, irmãos, quando nasce, você tem que pegar as mãos do seu filho, da sua filha, e unir, e já desde manhã cedo orar com ele, entregar a alma dele a Jesus, aos céus. Você tem que ser um facilitador das coisas do céu para o coração de sua criança. Aprenda aqui que você tem que levar a sua criança para Jesus, tocar nela e ser abençoado por ele. Desde cedo. Não vacile. Não seja um pai como aquele pai que deixou o seu menino ser possuído pelo diabo. E quando veio clamar a Deus, a Jesus, já era muito tarde. Muitos problemas, muitas lágrimas, e choros, e tragédia. E jogava o menino sobre o fogo, afogando sobre a água. E o diabo fazia ele espumar. Não seja um pai que chora depois, chore antes. É melhor você orar e chorar antes do que derramar lágrimas depois. Portanto, irmãos, há um grupo de pais que entendem que devem levar as suas crianças a Jesus, para que Ele as toque. E há obstáculos. E os discípulos aqui foram um obstáculo. E tem vários obstáculos, irmãos. E nós vamos perceber isso durante a vida. Nós vamos ver que há obstáculos. E eles não querem acordar para ir para a escola dominical. E eles querem ficar no celular. E querem jogar no videogame. E querem ficar de conversa no mundo. E querem perder o seu tempo com as coisas passageiras daqui. São vários os obstáculos que se levantam. Mas os pais que fazem parte daquele grupo que entende que devem levar os seus filhos a Jesus, não se importam com os obstáculos e fazem dos obstáculos uma ponte para poder levar até o Senhor Jesus Cristo. Não importa o que seja.
E aí então, alguns pais podem dizer, mas pastor, você está sendo muito radical. Eu creio, pastor, que o meu filho, a minha filha, quando amadurecer, e ter a idade da razão, ele vai decidir se tem que aceitar a Jesus, se tem que ir para a igreja, se tem que ser batizado. Eu não posso fazer nada. Isso é Deus quem vai fazer. Engano. Engano. Se você decide qual colégio que ele vai estudar, se você decide qual é a roupa que ele vai vestir, por que você não pode decidir sobre a sua vida religiosa? Por que você não pode dizer para onde ele deve ir e andar? Irmãos, nossos filhos, eles não têm a experiência que nós temos na fé. Portanto, não tem discernimento espiritual para saber para onde devem ir. E os pais que deixam seus filhos irem para onde eles quiserem ir e fazer os seus próprios caminhos, serão pais que vão chorar mais tarde, vendo o fim que seus filhos vão levar. É preciso, meus irmãos, pegar na mão dos nossos filhos, colocar no colo e levar eles a Jesus. Entregar eles a Jesus é melhor. Eles não sabem decidir sobre religião. Pegue na mão do seu filho e diga, vamos até Jesus. Então percebam que há um grupo que traz as crianças até Cristo. E nessa noite eu conclamo a você, seja um facilitador e traga crianças a Jesus. Você não tem filhos? Então crie filhos espirituais. Faça compromisso com Deus. Vá atrás de vizinhos que têm filhos, de parentes que têm filhos. E faça compromisso com Deus e diga, eu vou ser o tutor espiritual desta criança e vou levar ela até Jesus. E leve essas crianças a Jesus. Seus sobrinhos, seus netos, não interessa. Se os pais não levam, se eles não se interessam, então, meus irmãos e irmãs, levem eles a Jesus. Sejam facilitadores e não impedidores. Segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto é que há um segundo grupo. Quem é esse segundo grupo? Vamos ler? Os que impedem as crianças de vir a Cristo. Vamos ler, por favor, novamente o verso de número 13. Leiamos. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Percebam, meus irmãos, que vai haver aqui um segundo grupo. Esse segundo grupo, irmãos, são daqueles que impedem as crianças a vir a Jesus. Interessante é que esse grupo era os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo, irmãos, ao querer ajudar Jesus e controlar a multidão que apertava Jesus muitas vezes para poder tocar nas suas vestes, para poder ser curado. E vai dizer que o Senhor Jesus era apertado pelas multidões, que ele nem podia comer durante o dia todo. E vai dizer então que os discípulos preocupados em ajeitar, preocupados com Jesus e com a pessoa de Jesus, impediram aquelas crianças de ir até Cristo para que ele, como um rabino, as tocasse. E vai dizer então, meus irmãos, aqui, que esses discípulos, eles receberam uma grande repreensão da parte do Senhor Jesus Cristo. Leiam comigo, por favor. Irmãos, o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Verso de número 14, vamos ler. Jesus, porém, vendo isto,
olha só o banho de água fria que aqueles discípulos receberam. Eles tentando evitar que as crianças, né, fossem recebidas por Jesus, preocupados com a pessoa de Cristo. Jesus vai dar um banho de água fria neles e vai dizer: vocês estão errados. O que vocês estão fazendo? Vocês ainda não compreenderam os valores do reino. Percebam, irmãos e irmãs, que é assim também com muitos crentes adultos na igreja. São crentes há anos em Jesus, mas que estão preocupados com coisas tão irrelevantes que impedem as crianças que estão próximas de si, seus filhos, de virem à igreja e de participar do reino de Deus. Como é que nós impedimos as crianças de participar do reino de Deus? Em primeiro lugar, nós deixamos, irmãos, as crianças serem impedidas de participar das coisas de Deus quando nós deixamos de ensiná-las a palavra de Deus. Tem pais que não ensinam, que não fazem uma devocional, que não tem uma Bíblia infantil para o seu filho, que impede os seus filhos de participarem dos valores de Deus, porque não são crentes que discernem as coisas espirituais e que estão mais preocupados com as coisas irrelevantes desta vida do que com os valores do reino de Deus. Há pais preocupados com o colégio, há pais preocupados com a roupa, há pais preocupados com o que as crianças vão comer, mas não estão preocupados com a palavra de Deus e com o ensino de Deus às suas crianças. Nós lembramos aqui, meus irmãos, de Timóteo. Vai dizer que Timóteo, ele foi ensinado desde pequenininho nas Sagradas Letras. Abram comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 15. Vamos comprovar mesmo. Vamos ler todos juntos. Vamos ler do verso 14 até o verso de número 15. Leamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Percebam, irmãos e irmãs, que Paulo está fazendo aqui uma referência à sua mãe e à sua avó, que desde a infância, desde pequenininho, estava preocupado que Timóteo aprendesse as Sagradas Letras. O que a mãe de Timóteo e a sua avó estavam preocupadas? Em dar a melhor roupa? Em dar o melhor colégio? Não. Estavam preocupadas em que Timóteo aprendesse as Sagradas Letras, porque são elas que fazem com que a salvação venha por meio da fé em Jesus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 10. Portanto, irmãos, como é que nós impedimos as nossas crianças de vir até Cristo? Primeiro, não ensinando as Sagradas Escrituras. Segundo lugar, quando julgamos que as crianças não merecem maior atenção. Os discípulos, irmãos, julgaram que aquela causa era perdida e que Jesus não deveria se ocupar com aquela criança. Muitos de nós hoje também pensamos isso.
Perder tempo com criança? Perder tempo dando atenção à criança? Não, eu não vou fazer isso. O Senhor Jesus Cristo repreendeu os discípulos e diz: não façam isso. Irmãos, as crianças, desde pequenininha, elas são como esponja. E elas estão preparadas sim para aprender a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que na igreja presbiteriana, nós não temos aqui, pelo menos no UNA, o cultinho das crianças. Por quê? Porque nós entendemos que as crianças, elas têm que estar com seus pais. Elas têm que aprender a sentar no culto com os pais. E os pais têm que ajudar a criança a ter atenção no pregador. E Deus, pelo seu Santo Espírito, Ele vai falar alguma coisa ao coração desta criança. E ela vai crescer. E ela não vai ser aquele adulto mais lá na frente, né? Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Porque tem crente que é assim, toda hora saindo do culto. E sai, bebe água, volta. E sai, vai no banheiro e volta. Por quê? Porque quando era criança, o pai dizia, a criança dizia: papai, quero água. Aí o pai dizia: não, preste atenção no pregador. O pai, em vez de dizer isso, não, pegava a criança e saía. Aí a criança voltava a sentar assim: papai, quero ir no banheiro. Não quer nada de ir no banheiro. Ela quer sair da igreja. Resultado, um crente. Aí a gente vai nas igrejas e vê isso. O crente vai e sai. Aí volta. Aí não se aguenta. Aí vai e sai. Onde aprendeu isso? Desde criança. Não foi educado para sentar e com atenção ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque o pai e a mãe não ensinou a dar atenção para seu filho e sua filha, de que, irmãos, deve haver uma disciplina para as coisas do céu. Não dá atenção. Então perceba, irmãos, eu queria que você levasse isso no seu coração. Você é o maior mestre do seu filho, da sua filha. E eles vão aprender com o seu cristianismo. E eles vão aprender com a sua piedade. Então aprenda agora a dar importância à criança. Dê atenção a ela. E prepare ela para ser um crente, irmãos, forte, vivo, temente a Deus e que seja destacado na igreja. Não impeça a sua criança de aprender esses valores. E um terceiro modo de nós impedirmos a nossa crianças, irmãos, de participar dos valores de Deus, é justamente quando deixamos de dar exemplo a elas. Irmãos, quer ver você escandalizar uma criança? Quer ver você ensinar uma criança de maneira errada? É só você não fazer nada em casa para as coisas de Deus, não mostrar em casa para uma criança você se ajoelhando para orar. Não faça nada. Você quer ser um mau exemplo para uma criança? Então não faça nada. Não mostre para ela você lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia todo dia para ler. Não faça nada. Permaneça como você está. Não mostre, né, você indo para a igreja com alegria, mas com reclamação, com murmuração, e briga em casa antes de sair para vir para a igreja. As crianças, irmãos, vão vendo isso e vão reproduzindo. As crianças aprendem pelo exemplo. Então você quer dar exemplo para os seus filhos e não impedir elas de participar dos valores do reino de Deus? Então mude a sua ação como crente. Seja um pai e uma mãe
que se levanta cedo para orar, que ele veja você de joelhos orando, que ele veja você lendo a Bíblia, que ele veja você cantando louvores desde cedo em casa, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Evite problemas, discussões, atrapalhos em casa. Faça tudo para criar um ambiente leve, feliz, para poder participar do dia do Senhor. Então, meus irmãos, há um grupo de pessoas que impedem as crianças de ir até Jesus. E esse grupo existe até hoje. São obstáculos, são empecilhos, e que têm impedido a alma de crianças de amadurecer na fé mais rapidamente. Porque são aqueles que participam do grupo que impedem as crianças de ir a Jesus. Eu queria então que você observasse isso nessa noite e analisasse o seu coração e diante de Deus sondasse a sua alma, seu espírito e dissesse em oração: Senhor, como é que eu tenho vivido os valores do céu aqui na terra? Senhor, que exemplo eu tenho sido para os meus filhos, para as crianças que estão vendo meu comportamento? Como é, Senhor? Me ajuda a mudar, a renovar. E me ajuda, Senhor, a dar exemplo. E que, quando eu morrer, o meu filho, os meus filhos, os meus netos possam dizer: esse foi um homem, essa foi uma mulher de Deus, que me ensinou pelo seu exemplo. Por fim, meus irmãos, terceiro grupo para finalizar nessa noite. Vamos ler todos juntos aqui. O terceiro grupo qual é? Os que abençoam as crianças. Vamos ler aí, verso de número 14. Volte comigo lá para Marcos, capítulo de número 10, verso 14 a 16. Leiamos. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Meus irmãos e irmãs, vai dizer aqui, no verso de número 14, que o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo ele quis dizer aqui, irmãos, quando ele disse: dos tais é o reino de Deus? Alguns que estudam teologia, eles vão ter algumas posições aqui, alguns crentes vão ter algumas posições. A primeira delas, irmãos, interpreta que as crianças, elas herdam o reino de Deus porque elas são criaturas inocentes. Então tem aqueles crentes que defendem que as criancinhas, elas nascem sem o pecado original de Adão. São como anjinhos. E essas crianças, elas só vão herdar o pecado à medida que elas amadurecem, crescem e vão vivendo em pecado. Então tem aqueles que ensinam que as crianças, irmãos, mesmo que elas morram logo no início da vida, para onde elas foram? Para o céu ou para o inferno? Não, as crianças foram para o céu. Então tem aqueles que interpretam esse texto, essa expressão dos tais é o reino de Deus, assim. Meus irmãos, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, irmãos, aqui dos tais
é o reino de Deus, nós entendemos, irmãos, que aqui não tem a ver com a questão da criança nascer pura. Nós entendemos, na teologia reformada, que as crianças, irmãos, elas já nascem com a sua natureza maculada. Desde pequenininhas. E se elas morrerem nos seus pecados, elas vão para o inferno. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Não, irmãos. A palavra de Deus diz no Salmo de número 51, Davi disse isso: em pecado me concebeu minha mãe. Percebo então que desde pequenininha, mesmo no nascimento, as crianças elas já nascem maculadas pelo pecado. E se não for a ação regeneradora do Espírito, essas crianças, irmãos, elas não irão para o céu. Tem uma prova prática disso? Quem é que ensina uma criancinha a morder a outra por causa de um brinquedo? Qual é o pai que ensina uma criancinha pequenininha a mentir? Qual é o pai que ensina, a mãe que ensina uma criancinha a ser briguenta? Quem é o pai e a mãe que ensina a criança a ser egoísta? É meu, eu não dou. O brinquedo é meu, eu não dou. Quem é que ensina isso? Ninguém. É a natureza caída se manifestando. Eu lembro de um pastor que nos recebeu na casa dele, e aí o filhinho dele veio e ele disse: meu filho, esse é o pastor Ciro, fale o seu nome para ele. Aí ele disse: não falo. Zangado. Aí o pai olhou para ele e disse assim: meu filho, não deixe a sua natureza caída lhe dominar. Seja um filho obediente. Fale qual é o seu nome para o pastor. Essa é a teologia, irmãos. Nós temos que entender isso. Por que uma criança faz isso? Por causa da natureza caída dele. E nós temos que entender isso. Então, o que o Senhor Jesus Cristo, ele estava dizendo, irmãos, que dos tais é o reino de Deus. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui? O Senhor Jesus quer nos ensinar que dos tais é o reino de Deus, porque a criança, ela confia em tudo aquilo que lhe é ensinado. E se você ensinar que ela é do céu, ela vai viver para as coisas do céu. O que diz Provérbios, capítulo de número 22, verso 6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. A criança, meus irmãos, ela pode ser ensinada nas coisas do céu. E se você ensinar, e se a misericórdia de Deus alcançar, ela vai ser um crente fiel até o fim da sua vida. Porque nós cremos nisso. Que os nossos filhos não são do inferno. Eles são do céu. Qual é o pai que tem no seu coração que o filho é para o inferno? Ninguém. Não encontro nem o pai. Por isso, meus irmãos, nós temos que ensinar que os nossos filhos são do céu e que eles vão para o céu. E eles têm que morrer nessa fé, ensinada na fé do pai e da mãe, até o fim. Que eles vão caminhar para o céu. E nós vamos perceber aqui, meus irmãos, então, neste grupo que abençoa as crianças, algumas atitudes que o Senhor Jesus Cristo teve com elas. 3 atitudes. Primeira atitude, irmãos, está aí no verso de número 15. Vamos ler aí, todos juntos? Me perdoem, verso de número 16. Vamos ler todos juntos? Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos,
as abençoava. Qual é a atitude daquele grupo de pessoas que abençoa as crianças? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo tomou elas no braço. Isso revela que o nosso Senhor, ele foi um Deus carinhoso, um Deus sensível, é um Deus que cuida das crianças, é um Deus que toca as crianças, é um Deus que beija as crianças. E é assim, meus irmãos, que nós devemos nos comportar com as crianças. Tem adulto que não quer nem tocar na criança. Tem adulto que não quer nem abraçar uma criança. Tem adulto que não é sensível à criança. O que isso mostra? Uma fé doentia. O adulto que conhece o Evangelho é aquele que pega a criança no braço como o Senhor Jesus Cristo pegou. E abraça, e afaga, e beija, e ama estar com criança. Esse é o Evangelho transformando nosso coração. E se você é um adulto que já se tornou um velho azedo, mude o seu comportamento. A partir de agora, beije as crianças, abrace as crianças. Seja Jesus para essas crianças que estão ao seu redor. Porque eu vou ser sincero, tem muito crente velho que só Jesus dá causa. Crente, né, que quer distância de criança. Que é isso? Adultos que perderam o amor e o sentido do amor. E você não entende que um beijo pode marcar a vida de uma criança para todo sempre. Portanto, irmãos, beije sua criança. Ah, pastor, mas o meu filho já é um filho barbado e tem 30 anos. Não importa, é sua criança, beije sua criança. Abrace sua criança. Coloque a sua criança no braço. É sua criança. Mude a maneira de você se comportar diante do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda atitude, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo fez aqui, vai dizer assim: então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos. Isso significa, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo estava abençoando espiritualmente aquelas crianças. Jesus toma as crianças no braço e depois impõe a mão sobre a cabeça do infante para dizer: Deus te abençoe, meu filho. Um pai, uma mãe e um adulto cristão que é preocupado, que é amoroso, que entendeu o Evangelho, é aquele que impõe a mão sobre as crianças para poder abençoar. Porque a bênção vem de Deus. Quem está abençoando é Deus. Deus abençoe, não é você. E você entende que através das suas mãos, Deus vai abençoar e vai tocar na vida daquela criança. Então, um pai e uma mãe que está preocupado com a vida espiritual dos seus filhos, é aquele pai que vai no quarto e a criança está dormindo, e o filho, a filha está dormindo, impõe as mãos e diz: Deus te abençoe. E que o Senhor te guarde, e que o Senhor te proteja, que o Senhor te santifique, e usa suas mãos para poder abençoar seus filhos. E o filho vai saindo de casa para a faculdade, e o pai e a mãe estende a mão e diz: Deus te abençoe. Porque esse é o papel, meus irmãos, do crente verdadeiro. É o crente, o pai que abençoa. É o crente que diz, né, meu filho, minha filha, aonde você for, que Deus acampe seus anjos ao seu redor e Deus lhe abençoe. Eu imponho as mãos sobre você. Ah, pastor, mas esse negócio de impor as mãos é negócio pentecostal. É não. É você que é muito tradicional. Impor
as mãos é de Jesus, porque Jesus impôs as mãos, porque Deus impõe as mãos sobre nós, e porque Ele abençoa as crianças. E nós também temos que aprender com ternura a colocar a mão sobre a cabeça e orar e dizer: Deus te abençoe. Terceira atitude, meus irmãos, do Senhor Jesus e daquele grupo que abençoa as crianças está aí. Diz assim: então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. A bênção, meus irmãos, ela é uma promessa, ela é um pedido, ela tem um efeito de força, de intensidade, de evidência de uma fé fervorosa que crê que Deus dos mais altos céus vai abençoar. Quando você abençoa alguém, você tem que quebrantar o seu coração, a sua alma, crendo, se ajoelhando, implorando que essa bênção faça efeito na vida de quem você abençoa. Claro que aqui nós estamos tratando do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, e quando Ele impunha as mãos, Ele abençoava com uma força pujante, intensa, era a bênção do próprio Deus, e a vida das pessoas mudava, e Ele quando abençoava, pessoas eram curadas, e quando Ele impunha as mãos, as pessoas tinham a sua vida transformada. Jesus, quando impunha as mãos, as pessoas eram abençoadas de uma maneira completa, total, tanto no físico quanto na alma, na mente, no psique, em todas as partes. Portanto, quando você levanta a mão para abençoar, a bênção tem que ser uma crença em fé de que ela vai ser ouvida por Deus e vai ter eficácia e vai ter benefícios espirituais para aqueles que é abençoar. Agora, se você fala, Deus te abençoe, vá na paz pentecostal. Aí, se isso vira para você somente um modo de você se despedir de alguém, dos seus filhos, então não vai surtir realmente efeito. Você tem que sentir no seu coração. Você tem que clamar na sua alma. Essa bênção tem que vir de uma fé vibrante e verdadeira, que crê que Deus vai abençoar. Portanto, irmãos e mães, eu quero concluir esse sermão dizendo: será que você tem ajudado ou atrapalhado as crianças de virem a Cristo? De 0 a 10, qual é a nota que você se dá? Segunda pergunta: será que você está sendo exemplo para as crianças que estão vendo o seu exemplo de um crente fervoroso, maduro, fiel, piedoso? Será que você está dando esse exemplo? De 0 a 10, qual é a nota que você se dá? Terceira pergunta que eu faço nessa noite aqui para você: será que você, como um crente, tem abençoado e tem afagado e tem sido sensível para as necessidades das crianças que estão ao seu redor, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos? Você tem sido sensível para as suas necessidades? Será? Eu quero concluir então, meus irmãos, fazendo duas aplicações aqui. Nessa noite, quero terminar esse sermão fazendo um encorajamento. Tome coragem e a partir de agora, dedique-se, dedique a sua atenção, dedique toda a sua atenção
as suas crianças, a quem você pode influenciar. Mude. Em segundo lugar, tenha uma atitude renovada, abençoadora, santificadora. Mude a sua atitude para com as crianças. Seja um coração evangelizador, missionário. Leve as crianças até o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém.